Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho das estratégias que eu uso para que eu tenha sucesso, né? Após 7 anos de cirurgia, que eu não tive reganho de peso, né? Claro que teve momentos que o meu peso estacionou, eu não conseguia perder peso, mas também não engordava, né? Ele oscilava, mas eu mantinha o mesmo peso. Às vezes um pouco mais inchada, aí diminuía, ele aumentava e diminuía, mas o peso era constante. E aí a gente volta a fazer algumas estratégias, diminui a quantidade de alimento para que retome, né, a perda de peso, que a gente consiga continuar tendo o sucesso que a bariátrica nos traz, né? Então, eu vou colocar algumas fotos, mostrar algumas fotos, por exemplo, da minha alimentação, que uma das estratégias é fotografar o seu prato. Toda a alimentação do dia. Então, café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, se beliscou, o que beliscou, tá fotografando o tempo todo tudo que você vai se alimentar. É mais fácil do que escrever. Tem gente que prefere escrever, né? Mas fazer um diário alimentar com imagens, eu preferi porque ali também eu percebo a quantidade. Mesmo se eu não pesar o prato, eu percebo a quantidade que eu tô comendo, né? Isso principalmente se eu vou comer num restaurante, por exemplo, que eu não tenho uma balança. Normalmente a gente come por quilo, vai estar lá na balança, né? Mas é uma estratégia que dá muito certo. A segunda coisa é o prato, né? O prato ainda, hoje eu uso prato de sobremesa, garfo, faca, tudo de sobremesa. E prestando atenção na alimentação, né, na mastigação. Eu tenho dificuldade ainda em comer muito devagar. Então, mas a gente precisa descansar o talher, comer com cuidado, prestando atenção no sabor, saboreando, né? Porque uma das características da compulsão alimentar é que a gente quer mastigar. Então, você começa a ingerir, o prazer é na mastigação, e aí você nem saboreia. A satisfação é de estar ingerindo tudo aquilo que não deveria, né, inclusive. Outra coisa é não tomar líquidos durante o almoço, né, e o jantar, principalmente. Acontece que depois da bariátrica a gente não consegue, né? Por exemplo, quando a gente vai numa confraternização, encontrar amigos, onde você vai beber um pouco mais, né, de repente só beliscar, você começa a perceber que é mais fácil ingerir o líquido e, né, então aí você bebe mais do que come. Esse é um dos problemas em relação ao álcool, porque aí a gente ingere mais álcool do que come e aquilo ali causa uma embriaguez mais rápido, né, e às vezes até com o abuso, o problema do alcoolismo, que é tão falado, né, para quem faz bariátrica, para tomar o cuidado. Então, líquidos durante as grandes refeições, a gente nem consegue e é melhor evitar mesmo, né? E deixa para tomar um pouquinho depois, às vezes uma fruta, uma laranja, uma mexerica após o almoço, que aí tira a vontade do doce e diminui a sede, né, que aquele alimento deu. E aí também a questão das marmitas. Para mim, a melhor estratégia tem sido as marmitas, né? Eu faço comida uma vez por semana e aí eu distribuo nas marmitas porque eu almoço no trabalho, então isso facilita muito. E o que eu não fazia antes, que hoje eu faço e assim, adorei, foi muito bom, um resultado muito positivo, são os lanches da tarde, principalmente, né? Que o meio da manhã normalmente uma fruta. E aí à tarde, que é a hora que dá mais fome, assim, às vezes, ou eu não quero jantar, e aí eu uso aqueles... tem até um salgado que tá viralizado aí, na verdade, no Instagram, que é da crepioca, que você recheia e depois coloca na air fryer para dar uma douradinha. Esse salgado é fantástico. Eu achei ele até difícil de comer, porque a gente, não sei se você recheia, parece que ele é pequenininho, né? E no fim não é, e ele tem muita proteína, porque você vai rechear com frango ou com carne, né? Ou com um atum, por exemplo, um peixe. Então, e a crepioca tem o ovo, então ele sacia muito, ele deixa a gente muito tranquilo, assim. Então, e aí eu passei a fazer esses salgados, o pãozinho de queijo fake,
e congelar também para que eu use, né, consuma no meio da tarde, às vezes até no meio da manhã. E então isso facilita e evita que eu compre fast food, por exemplo, fast food não, mas comida pronta, né, no iFood, alguma coisa assim, que tá lá pronta, né, que a gente vai, a panificadora que entrega um salgado e tal. Então, são coisas que facilitam muito a nossa dinâmica de alimentação, né? E assim, acaba que, no meu caso, eu acostumei. As pessoas às vezes perguntam se eu não enjoo, né? Porque desde que eu fiz a cirurgia, todos os dias de manhã eu como ovo. E não enjoo. Pelo contrário, antes eu nem gostava tanto de ovo. Aí eu acostumei. E aí eu faço ovos de diferentes formas. Para mim, o melhor, o mais aceitável é o ovo mexido, porque aí eu quebro a gema ali e misturo para a clara não ficar aquele branco, que eu não gosto de clara, né? Mas aí eu misturo bem, faço mexidinho, uma delícia. E aí, mas eu já fiz, por exemplo, no jantar, aqueles ovos à parmegiana, que a gente põe um molhinho ele cozido, coloca no molhinho de tomate, um queijo mussarela em cima, fantástico. Então, uma omelete, por exemplo, com tomate, cebola, né? Tem um vinagrete desidratado que eu sou fã, assim, acho delicioso, porque quando a gente coloca no fogo, ele reidrata, né? A cebola, reidrata o tomatinho, então, e dá um sabor incrível na omelete, né? Ainda coloco lá, misturei junto o açafrão, então fica bem gostoso aquela omeletezinha, né? Quando eu tenho vontade da pizza, por exemplo, eu faço crepioca, então, porque eu não gosto da tapioca pura, né? Então eu faço crepioca. E aí coloco lá como se fosse a massa da pizza, faço o recheio de pizza em cima, deixo redondinha, corto igual pizza, aí a gente tá comendo ali com os olhos e saboreando o que tava com vontade de comer. É claro que de vez em quando a gente come lá pizza de verdade, né? Nós podemos comer de tudo, então, mas no dia a dia, para facilitar e para não cair sempre nessa rotina de estar comendo esse tipo de alimento, a gente pode fazer dessas formas, né? Um lanche da tarde, uma pizzazinha feita de crepioca, né? E aí aquele salgado também do purê de batata com o frango que você assa, são estratégias, aliás, alimentos que a forma de facilitar a vida é fazer congelar. Então, você tem pronto. Tá com fome, é só esquentar, né? Vai fazer a marmita, vai preparar a marmita, esqueceu de tirar na noite anterior, não tem problema, você coloca na marmita direto do congelador até a hora de você consumir, ele vai ter descongelado e muito provavelmente onde você leva o alimento tem lá um lugar para você esquentar, então fica fresquinho, né? Eu nunca tive problema de sentir um sabor diferente porque a comida é congelada ou não, pelo contrário, eu sou a amante das marmitas, adoro comida congelada, comida pronta, que é só eu chegar ali, descongelar, facilitou minha vida, então isso ajuda muito no processo e favorece, né, que a gente tenha alimentação adequada e saudável, né, e uma coisa que desde que eu fiz a bariátrica, eu já não tinha o hábito, né? E aí parei de uma vez, são os sucos, consumir suco, né? No início da bariátrica, a gente tem uma orientação assim, a fruta é melhor do que fazer o suco. Então, eu prefiro a fruta no meio da manhã como lanche, né? E evito o suco, não tenho o hábito do suco. Hoje, para mim, a bebida mais gostosa que tem para acompanhar qualquer tipo de comida é água. Com gelo e limão, água pura, água com manjericão, água com hortelã. Então, que eu ponho a ervinha lá, a hortelã ou o manjericão e com morango, eu saborizo a água. E aí eu tenho sabores diferenciados. Nessa água saborizada eu tomo, às vezes, ela o dia todo, não na alimentação, né? Normalmente, depois de almoçar e tudo, eu vou tomar um pouquinho de água uns 15 minutos depois, né? Às vezes eu tomo 2 golinhos para engolir a vitamina, só. E aí eu vou tomar água mesmo bem depois de ter me alimentado. Até porque se eu terminar de comer almoço ou jantar e tomar água, aí eu tenho dor no estômago, aquela sensação de peso, né? Estufamento, porque excedeu,
né? Então, essas são as pequenas estratégias do dia a dia que facilitam muito a rotina do bariatra.